Bom dia, hoje vamos falar das regras de movimentação das contas. Antes de falarmos da movimentação das contas, vamos falar um pouco sobre o processo contabilístico. O processo contabilístico começa quando há factos patrimoniais, podem ser compras, vendas, basicamente, que estão fundamentados ou dão origem a um documento, uma fatura, um recibo, pode também ser uma venda a dinheiro, etc. Portanto, há um documento. Esse documento vai ser registado diariamente na contabilidade. Vai ser registado onde? No diário e no razão. No diário vai estar organizados os lançamentos, os registros vão estar organizados por ordem de datas. Portanto, à medida que vão chegando, vão sendo registados e, portanto, a ordem é pela data de registro. E depois temos o razão. O razão está organizado de uma forma diferente. Está organizado por contas da contabilidade. Portanto, a ordem vai ser a ordem da conta. Depois, todos os meses, são feitos os balancetes. Os balancetes basicamente são um resumo, é um mapa que resume a informação que está no razão. Portanto, vai-nos dizer qual é o saldo de cada uma das contas do razão. Depois este balancete, com base na informação do balancete, vamos conseguir fazer no final do ano o balanço e a demonstração de resultados. Então vamos ver então as regras básicas de lançamentos da contabilidade. Portanto, primeiro vamos relembrar o que é que são o ativo, passivo, capital próprio, os gastos e os rendimentos, porque vai ser essenciais para definir as regras dos lançamentos da contabilidade. Então, vamos relembrar, o ativo é constituído pelos bens da empresa e pelas dívidas de terceiros à empresa. Portanto, normalmente as dívidas dos clientes à empresa. Portanto, é tudo que a empresa tem e tudo o que estão a dever à empresa. Depois temos o passivo. O passivo é constituído pelas dívidas da empresa a terceiros. Portanto, normalmente esses terceiros serão fornecedores, serão os bancos, serão o Estado. Portanto, são as dívidas da empresa. Estão registados aqui no passivo as dívidas da empresa. Depois temos o capital próprio, basicamente o capital social, portanto o capital que os sócios puseram na empresa e as reservas e resultados que entretanto a empresa teve. Depois temos os gastos, que serão todos os custos do dia a dia da empresa, vão ser custos com pessoal, fornecimento de serviços externos, matérias-primas, mercadorias, portanto, etc. Tudo o que está na classe 6, portanto, serão os gastos. Depois temos os rendimentos, que são basicamente as nossas vendas. Vendas que podem ser de produtos ou de serviços. Portanto, tudo o que está registado na classe 7. Esta tabela do lado direito, como é que funciona? Basicamente a lógica é, quando eu tenho um ativo que aumenta, lança débito. Quando tenho um ativo que diminui, lança crédito. Se tenho um passivo que diminui, lança débito. Tenho um passivo que aumenta, lança crédito. Tenho um capital próprio que diminui, lança débito. Tenho um capital próprio que aumenta, lança crédito. Se repararem, o passivo e o capital próprio funcionam da mesma maneira. Daí os espanhóis chamarem passivo interno, aqui é o capital próprio. Depois tenho um gasto que aumenta, lança débito. Portanto, o gasto à partida não diminui. Nunca me apareceu quando eu vou ao supermercado comprar um produto, não há lá nenhum produto com valor negativo. Portanto, o gasto aumenta sempre. Portanto, o gasto aumenta, lança débito. E o rendimento, quando aumenta, lança a crédito. Também não tenho vendas com valores negativos. O método. Qual é o método que a gente vai utilizar para fazer os lançamentos da contabilidade? Primeiro, vou verificar se a conta a lançar pertence ao ativo, passivo, capital próprio, gasto ou rendimento. Depois, o segundo passo
verificar se o saldo da conta a lançar vai aumentar ou diminuir. E o terceiro passo é seguir as regras de lançamentos das contas expressas na tabela. Portanto, expressas na nossa tabela aqui à direita. Vamos então começar a ver aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, vou depositar no banco dinheiro que estava em caixa. Ok? Portanto, primeira coisa a ver, quais são as contas que eu vou lançar. Vou lançar a conta de depósitos à ordem e a conta de caixa. Depois vou ver a que é que pertencem. Portanto, a conta de depósitos à ordem pertence ao ativo e a conta de caixa pertence também ao ativo. Portanto, o ativo, relembrando, é tudo o que a empresa tem e tudo o que estão a dever à empresa. Portanto, quer o depósito à ordem, quer a caixa, pertencem à empresa. Portanto, são contas do ativo. A variação. Ok, a conta de depósito à ordem, se eu estou a depositar no banco, o meu depósito à ordem, a minha conta de depósito à ordem, vai aumentar. Portanto, a variação aqui do depósito à ordem aumenta. Relativamente à caixa, portanto, o dinheiro estava em caixa, saiu de caixa para ir para o banco. Como saiu de caixa, a variação da conta de caixa diminui. Portanto, o dinheiro que estava em caixa, diminui. Depois é só olhar para a tabelazinha e ver se aqui na depósito à ordem, se eu tenho um ativo que aumenta, olhando para a tabela, o ativo aumenta, lança débito. Portanto, o ativo aumenta, lança débito. Relativamente à conta de caixa, tenho um ativo que diminui, olhando lá para cima para a tabela, tenho um ativo que diminui, então vou lançar a crédito. Vamos passar para outro exemplo. Contrai um empréstimo no banco para pagar uma dívida a um fornecedor. Que contas é que eu vou movimentar? A conta de fornecedor e a conta do empréstimo bancário. A conta do fornecedor, portanto, é uma dívida a um fornecedor, pertence ao passivo. O empréstimo bancário também é uma dívida que eu tenho ao banco, também pertence ao passivo. São o passivo, portanto, são as minhas dívidas. As minhas da empresa. Portanto, são as dívidas da empresa. A variação. Se eu vou pagar a dívida ao fornecedor, a minha dívida ao fornecedor diminui. Se eu vou ao banco pedir dinheiro emprestado para pagar a dívida, então o meu empréstimo bancário, a minha dívida ao banco, aumenta. Olhando agora para a tabela, portanto, relativamente ao fornecedor, tenho um passivo que diminui. Olhando para a tabela, quando um passivo diminui, lanço a débito. Relativamente ao empréstimo bancário, tenho um passivo que aumenta. Olhando para a tabela, lanço a crédito. Vamos ver outro exemplo. Pagamento ao senhorio por cheque da renda do nosso estabelecimento comercial. As contas que eu vou movimentar, portanto vou ter aqui um custo ou um gasto com as rendas. Vou movimentar a conta das rendas e vou movimentar a conta, como eu estou a pagar por cheque, vou movimentar a conta de depósito à ordem. Portanto, a conta das rendas vai pertencer, portanto será um custo, um gasto, pertence aos gastos. A conta de depósito à ordem, portanto, pertence ao ativo. A variação da renda, portanto, o meu custo com as rendas vai aumentando. Todos os meses eu pago a renda, todos os meses vai aumentando o meu custo com as rendas. Portanto, a variação aumenta. Relativamente ao depósito à ordem, portanto, se eu estou a passar um cheque, estou a tirar dinheiro do depósito à ordem para pagar a renda, o meu depósito à ordem vai ficar mais pobrezinho. Portanto, o meu depósito à ordem diminui. Olhando para a tabela,
Vamos ver então, relativamente às rendas, tenho um gasto que aumenta, lanço a débito. Tenho um gasto que aumenta, lanço a débito. Relativamente aos depósitos à ordem, tenho um ativo que diminui, olhando para a tabela, lanço a crédito. Okay. Vamos passar então para o próximo exemplo. Pagamento por cheque de dívida a fornecedor. Portanto, as primeiras contas que eu vou movimentar, conta de fornecedor, e novamente se eu estou a pagar por cheque, será depósito à ordem. Conta de fornecedor, portanto é uma dívida, portanto pertence ao passivo. Conta de depósitos à ordem, pertence ao ativo. A variação, o fornecedor, portanto eu tenho uma dívida ao fornecedor, essa dívida ao fornecedor vai diminuir. Portanto, tenho aqui o fornecedor, a variação diminui. Relativamente ao depósito à ordem, se eu estou a pagar, a passar um cheque, portanto, o meu depósito à ordem também diminui. Qual vai ser o lançamento? Portanto, se eu tenho um passivo que diminui, vou lançar a débito. Do lado de depósitos à ordem, tenho um ativo que diminui, olhando para a tabela tenho um ativo que diminui, lanço a crédito. Vamos ver outro exemplo. Recebimento em dinheiro da dívida de um cliente. Portanto, vou receber o dinheiro em caixa, portanto vou movimentar a conta de caixa e vou movimentar a conta do cliente. A conta de caixa pertence ao ativo, portanto é tudo que a empresa tem, pertence ao ativo. A conta do cliente também pertence ao ativo. No ativo está tudo que a empresa tem e tudo o que estão a dever à empresa. Portanto, se o cliente está a dever dinheiro à empresa, pertence ao ativo também. Relativamente à variação, portanto, relativamente à conta de caixa, se eu estou a receber dinheiro, a conta de caixa aumenta. Relativamente ao cliente, a dívida do cliente, portanto, a dívida do cliente, se ele está a pagar a dívida dele diminui. Relativamente ao lançamento, portanto, olhando lá para cima para a tabela novamente, tenho um ativo relativamente à conta de caixa, tenho um ativo que aumenta. Se eu tenho um ativo que aumenta, lanço a débito, olhando para a tabela. Relativamente ao cliente, tenho um ativo que diminui. Olhando para a tabela, tenho um ativo que diminui, lança crédito. Vamos ver outro exemplo. O levantamento de dinheiro de depósitos à ordem para reforço de caixa. Portanto, vou ao banco tirar dinheiro para pôr em caixa. Que contas é que eu vou movimentar? A conta de caixa e a conta de depósitos à ordem. A conta de caixa vai pertencer ao ativo. A conta de depósitos à ordem vai pertencer também ao ativo. A variação da conta de caixa. Se eu estou a levantar dinheiro de depósito à ordem para reforço de caixa, a minha conta de caixa vai ter uma variação em que vai aumentar. Relativamente ao depósito à ordem, se eu estou a tirar dinheiro do depósito à ordem, a conta de depósito à ordem vai diminuir. O lançamento, olhando para a tabela, a caixa, relativamente à caixa, temos um ativo que aumenta. Quando temos um ativo que aumenta, olhando para a tabela, vou lançar a débito. Relativamente ao depósito à ordem, tenho um ativo que diminui, olhando para a tabela, tenho um ativo que diminui, vou lançar a crédito. Resumindo, temos a regra do CD,
os custos debitam-se, custos ou gastos debitam-se. Temos a regra do PC, os proveitos creditam-se, os proveitos, os rendimentos creditam-se. As contas do ativo aumentam debitando-se e diminuem creditando-se. As contas do passivo aumentam creditando-se e diminuem debitando-se. Resumindo, continuando o resumo, um lançamento a débito aumenta o ativo ou os gastos, diminui o passivo ou o capital próprio. Um lançamento a crédito aumenta o passivo, capital próprio ou os rendimentos e diminui o ativo. Muito obrigado pela vossa atenção. Até à próxima.